Vamos lá então. O texto diz para nós assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há uma divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Agora nós vamos lá para o 26 até o 32. Porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Coloca a mão direita no seu coração. Repita comigo: Senhor, eu creio que a Tua palavra é a verdade. Eu creio que a Tua palavra é inspirada. Senhor, eu creio que a Tua palavra é lâmpada para os meus caminhos e luz para os meus passos. Senhor, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Senhor, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Senhor, eu creio que a Sua palavra é verdade. Por isso eu permito que a Sua palavra entre no meu coração e traga a transformação que eu preciso para agradar o seu coração. Amém. Vamos lá, aperte o cinto, viaje comigo, medite comigo aqui nesse texto que a gente acabou de ler. O escritor Walter McAllister, ele diz: a ceia não é um carimbo de uma vida certa. Presta atenção. A ceia não é um carimbo de vida certa, e sim a renovação da nossa fé e da nossa jornada com Deus, e que alimenta a nossa fé. Existem propósitos quando nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor. Existem propósitos claros na ordenança que Jesus deixou aos seus discípulos e, consequentemente, a nós. E nós queremos então falar um pouco sobre esse propósito, mas antes de entrar neles todos de uma vez, ou abordar alguns desses propósitos, eu preciso dizer a você que o primeiro propósito é cumprir a ordem de Cristo. Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos, naquele período de Páscoa, ele partiu o pão, ele tomou o cálice, ele deu do pão aos discípulos, ele deu do cálice aos discípulos, e ali, assentado naquela mesa de madeira, ele disse aos seus discípulos: olha, vocês estão fazendo um pacto comigo, vocês estão fazendo uma aliança comigo, e o que vocês estão fazendo é para a eternidade. Então o Senhor deixa aos seus discípulos dizendo: olha, todas as vezes que vocês estiverem reunidos, vocês vão celebrar a ceia. Eu acho que nós batistas entendemos um negócio meio errado. E aí, todas as vezes que nós nos reunimos para um churrasco, para um almoço, não é?
a gente se reúne, sempre que a gente se reúne, a gente quer comer mesmo. Não é verdade? É por isso que dentre vós há muitos que estão com os pânceps avançados e os bíceps recolhidos, né? Então, porque a gente gosta mesmo de comer, mas é exatamente isso que Jesus estava dizendo. Olha, quando vocês se reunirem, vão lá, celebrem a ceia, comam do pão e bebam do cálice. O segundo propósito é lembrar a morte de Jesus na cruz do Calvário. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O terceiro propósito é manter a chama viva e a esperança viva da volta de Cristo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Porém, nessa noite, eu quero destacar com você alguns outros propósitos que o texto que nós acabamos de ler vai deixando claro para nós. O primeiro propósito é a união da igreja, versículos 17 a 19. Coloca lá para nós. Versículos 17 a 19, Paulo vai dizer, todas as vezes que vocês estão reunidos, eu não estou tendo boa notícia de vocês, mas né, vocês estão reunidos. Não tenho muito elogio sobre vocês, mas vocês estão reunidos. O propósito da ceia é a união da igreja. Paulo havia sido o fundador da igreja de Corinto. Agora ele recebe a notícia de que as reuniões, de que os cultos, de que as celebrações e principalmente a adoração, quando eles estavam se encontrando, principalmente no culto de ceia, no momento de ceia, eles não estavam cumprindo a finalidade. Eles não estavam cumprindo o propósito. Tinha alguma coisa errada. As pessoas não estavam melhorando nos relacionamentos. As pessoas estavam indo para a ceia do Senhor, mas como os glutões da época. Um tempo atrás eu conheci uma senhora que ela gostava muito de comer. Eu gosto de comer também, mas ela gostava de comer um pouquinho acima da média. E quando ela estava cheia, satisfeita, mas ela queria continuar comendo, ela ia para o banheiro e você já sabe o que ela fazia, né? E aí ela voltava para a mesa. Os cristãos daquela época estavam fazendo exatamente isso porque era um costume dos romanos. Era um costume dos romanos se alimentarem, comerem, se banquetearem, e quando eles estavam satisfeitos, saciados, né, quando não cabia mais, e você pode ver isso nos filmes romanos, né, aquela coxa bem grande, os caras cheios de óleo, né, comendo aquela coxa de frango, né, e aí eles iam e faziam isso. A igreja estava imitando a mesma coisa. A celebração da ceia tinha perdido o seu propósito principal. Então as pessoas estavam entrando vazias e saindo vazias. Elas entravam em pecado e saíam em pecado. Elas não permitiam que o memorial, que a mensagem que foi deixada por Cristo tocasse o coração delas. O Evangelho de Cristo, que era uma condição para melhoria da vida humana, ou que é uma condição para a melhora da nossa vida nessa terra, tinha perdido o seu propósito, estava perdendo a finalidade. Eles não estavam reunidos, olhando para a ordenança que Jesus havia deixado para a igreja. Presta atenção, meus irmãos. É muito fácil para nós cairmos num automático. É muito fácil para nós cairmos numa religiosidade. É muito fácil da gente acabar deixando o certo e trocando pelo errado. É muito fácil desviar-se do propósito estabelecido de Deus. Porque a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando.
uma das minhas discussões aqui no passado era com relação às nossas músicas. Porque a gente vai cantando todo domingo a mesma música, a gente vai cantando todo domingo a mesma música e cai no automático. A gente cai no automático, a gente deixa de adorar. A gente deixa de prestar atenção na letra. É muito fácil a gente ir para o automático. E talvez você que esteja aqui nessa noite, caminhando já há muito tempo na jornada cristã, a ceia se tornou para você mais uma parte do culto. Se tornou mais um momento do culto. Assim como o dízimo, assim como o louvor, assim como os avisos, a ceia se tornou algo mais uma parte do culto. Mas como nós vamos ver aqui até o final, a ceia tem o propósito de mudar algo dentro do nosso coração. E a ceia, ela tem o propósito de trazer comunhão entre os irmãos, comunhão com a igreja, uma melhora na unidade, porque nós estamos focados no mesmo propósito, no mesmo ensinamento, olhando para Jesus. O apóstolo Paulo chama a atenção, então, dos irmãos de Corinto, dizendo: porquanto vós ajuntais não para melhorar, senão para piorar. As reuniões, os cultos, as celebrações estavam fazendo mais mal àquelas pessoas do que transformando as suas vidas. E por quê? Porque o culto deles não estava centrado em Deus e nem em Cristo, e também não eram sensíveis ao próximo. O que eles estavam fazendo era cultuar a si mesmos. Não havia harmonia entre eles e nem com Deus. Isso é um perigo para nós. Isso é um perigo para nós quando nós nos acostumamos a fazer todas as coisas de forma mecânica. É um perigo para nós quando nós celebramos a ceia de qualquer maneira. É um perigo para nós quando nós não fazemos mais uma reflexão profunda daquilo que nós estamos fazendo com Deus e para Deus. Você está acordado? Amém? Você está me entendendo? Você está entendendo que a gente corre perigo de cair no automático na nossa vida? A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente se acostuma a fazer aquela oração, né? Ah, Senhor, abençoa o alimento, em nome de Jesus, amém. E a gente não vai à frente. Queridos, isso não pode acontecer conosco. Nossa reunião não pode ser para piorar a comunhão. A nossa reunião tem que ser para melhorarmos em Cristo Jesus. Nós precisamos deixar o Evangelho cair no nosso coração e gerar o efeito. Quando nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, o nosso foco tem que estar em Cristo Jesus. O meu coração tem que estar em Cristo. O meu coração tem que estar na cruz. O meu coração tem que estar na obra redentora de Jesus. Eu preciso olhar para Ele. Nós precisamos melhorar dentro e fora da igreja. Sabe, queridos, como eu falei para você que é muito fácil cair no automático, também é muito fácil ser um crente aqui dentro da igreja e ser um crente completamente diferente fora da igreja. É muito fácil a gente ser um crente muito santarrão aqui dentro da igreja, e a gente olhar tudo com um olhar crítico, analisando todas as coisas, e falando, olha, isso é de Deus, e isso não é de Deus, né? Isso é de Jesus, isso não é de Jesus, e quando a gente sai daqui, a gente esquece o Jesus que a gente estava defendendo aqui dentro. E a gente vai viver a nossa vida. Vou trazer aqui para vocês, né? Não tem nada a ver, mas ontem nós tivemos o culto de homens aqui, eu fui informado de que alguns homens
da nossa denominação adentraram aqui e falaram, nossa, essa igreja parece uma boate. Se eu tivesse ouvido naquela hora, eu tinha falado, é boate de Jesus, meu irmão. Por causa das luzes e das fumaças. Isso é secundário para nós. É porque fica muito bonito no YouTube. Vai lá no YouTube para você ver. Né? Dá um clima. Eu gosto de assistir o culto. Toda segunda eu assisto o culto de novo. Então, dá um clima. Melhora para a filmagem. Foi uma herança da Covid para nós. Mas presta atenção. Tem coisas que são prioritárias. Tem coisas que são secundárias. A prioridade é celebrar Cristo. A prioridade é olhar para Jesus. A prioridade é olhar para a cruz. A prioridade não é olhar para as luzes, para a parede preta. A prioridade é olhar para Jesus. Há outro problema que havia ali na igreja de Corinto. Havia uma grande divisão, haviam partidos, o versículo 18 nos informa, eu estou informado de haver divisões entre vocês quando vocês se reúnem na igreja. Havia grupos formados dentro da igreja de Cristo. Alguns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros se apresentavam como sendo de Cefas, e ainda aqueles que diziam ser de Cristo. Porém, esses homens citados não formaram esses partidos. Foram as pessoas que tinham uma predileção por um tipo ou outro de liderança. E isso estava causando disputa interna dentro da igreja. Causava acepção de pessoas. Causava separação entre eles. Paulo já havia avisado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo propósito. Sabe, querido, a ceia do Senhor nos traz de volta a unidade. É o que Paulo fala. Nós estamos dizendo, Cristo morreu. Nós estamos anunciando ao mundo, Jesus Cristo morreu. Quando nós celebramos, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos dizendo, ei, Cristo morreu na cruz do Calvário. Sabe, queridos, quando nós então olhamos para trás, quando Jesus pegou o pão e partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, que é partido em amor por você. Quando ele pega o cálice e diz, esse é o cálice da nova aliança, esse é o sangue que está sendo derramado sobre a vida de vocês, esse é o cálice da nova aliança. Sabe o que o Senhor está dizendo e o que o Senhor quer nos mostrar? Olhe para a cruz, porque na cruz há amor, na cruz há redenção, na cruz há libertação, na cruz há cura. Você precisa olhar para a cruz, e quando você pega o pão, e você pega o cálice, você olha para a cruz, porque foi lá na cruz que a obra redentora foi feita. E foi por você, e foi por amor. É por isso que esse momento é tão importante para nós. É por isso que esse momento é tão crucial na vida de todo cristão. Sabe, nós não lembramos apenas do que Jesus nos ordenou, nós não lembramos apenas dos milagres que Ele realizou, nós não lembramos apenas do ensino que Ele ministrou, dos milagres que Ele fez, mas nós olhamos para a cruz onde Ele estava cravada, a cruz cruel, a cruz em que foi lançado os nossos pecados. E principalmente nós lembramos que Jesus na cruz era por mim. Jesus na cruz estava no meu lugar. Vou dizer uma heresia aqui, depois o pessoal edita. Nós continuamos ainda sendo réus do inferno. Nós continuamos ainda sendo réus do inferno.
Se não fosse a graça e o Cristo na cruz, nós continuaríamos caminhando para o inferno. Não é verdade? Então a gente olha para o passado. O segundo olhar que deve estar nos nossos olhos é o olhar para o futuro. Não mais só para o passado, mas também para a promessa que Jesus deixou no momento em que ele partiu o pão e no momento que ele dividiu o cálice com os seus discípulos. Ele disse: olha, vocês vão fazer isso até que eu... Agora com fé e com convicção. Até que eu... Nós precisamos olhar para o futuro. O que o mundo está tentando nos passar e o que Satanás tenta nos cegar é: olha, não tem esperança, Cristo nunca vai voltar. Cristo não vai voltar. Já passou mais de 2000 anos que ele foi crucificado. Eu preciso entender duas coisas. A hora e o momento é ele quem sabe. Conversando com seus discípulos, ele disse: eu não sei nem a hora, quem sabe é o meu Pai. Segundo, o relógio de Deus é diferente do meu relógio. Você vai para Salmos e você vai ver, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O relógio de Deus é diferente do meu. Agora, a minha fé e a minha esperança não deve ser mudada pelas circunstâncias. Olha que frase bonita para colocar no Facebook. Pode colocar. E eu deixo você dizer que ela é sua, porque ela também não é minha. A minha fé e a minha esperança não podem mudar com as circunstâncias. Eu preciso permanecer firme. Eu preciso permanecer olhando para o futuro, porque é a promessa dele. E olha, preste bem atenção. Nenhuma das promessas que Deus deixou para a humanidade ficou sem se cumprir. No Gênesis, quando Deus disse: o Filho do Homem pisará a cabeça da serpente, se cumpriu. Isaías, quando o profeta declarou: não vi nele nem beleza nem formosura, mas ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, e ele foi cravado na cruz, se cumpriu. E quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro semelhante a mim, o Espírito Santo, em Pentecostes desceu. E se em Pentecostes o Espírito Santo desceu, quando Jesus disse: eu vou para o Pai, é porque ele vai voltar, e eu creio nisso, aleluia. Ele vai voltar. O meu olhar e a minha expectativa, quando celebro a ceia, é olhar também para o futuro. Nós estamos vivendo num mundo corrompido, a rota de destruição desse mundo. O mal tem feito um estrago tremendo, e a celebração da ceia precisa voltar os nossos olhos para o passado, na cruz de Cristo, e também manter os nossos olhos no futuro, na volta gloriosa de Jesus, e a Bíblia diz que todo olho verá. Amém? Caminhando para o final. O terceiro propósito da ceia para nós, que eu quero pensar com você, é promover um autoexame. O texto lá no versículo 28 vai dizer para nós, coloca lá o verso 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine cada um a si mesmo. Quando celebramos a ceia, nós olhamos para trás, como eu falei, nós olhamos para frente, mas nós precisamos olhar para dentro. Paulo exorta a igreja de Corinto a fazer um autoexame. Cada um individualmente deveria olhar para dentro de si, olhar para o seu coração, olhar para a sua consciência, olhar para a sua alma. Ele deveria analisar a sua conduta cristã e a sua vida cristã. Ele precisava olhar para dentro de si.
Você está aqui com o seu esposo ou com a sua esposa, talvez com um filho, com uma filha, e na hora da ceia você não precisa olhar para o lado. Você precisa olhar para dentro. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, porque eu também sou de uma geração meia dinossauro na caminhada cristã. Havia uma época na igreja que quando alguém cometia um pecado, os diáconos passavam com a bandejinha da ceia, e aí sabia que a pessoa tinha cometido um pecado, um deslize, né, tinha caído, não sei que tipo de pecado. Aí a pessoa fazia, o diácono fazia assim, presta atenção, Clodoaldo, erguia a bandeja e passava por cima da cabeça e servia a pessoa do lado. Pegou, Clodoaldo? É isso aí, estou aprendendo. Servia a pessoa do lado. Mas a palavra não está dizendo para a gente fazer isso. A palavra em nenhum momento diz, olha, examine a si mesmo e deixe de tomar a ceia. Quando eu faço isso, eu estou me tornando juiz e examinador do outro. Paulo então exorta aquele povo a fazer um autoexame. Cada irmão da igreja deve avaliar o seu procedimento, os seus atos diante de Deus. Quando você olha para o seu irmão, você se torna juiz. Quando você olha para o outro, você julga a vida alheia. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha para dentro do seu coração. A igreja cristã conseguiu, ao longo da sua história, produzir mais fariseus do que o próprio farisaísmo. Pode colocar no status do Facebook. A igreja cristã, na sua trajetória, produziu mais fariseus do que o próprio farisaísmo. Sabe por quê? Porque a gente começou a entender que a gente era santarrão e o outro era pecador miserável. A gente começou a se achar bom demais. A gente começou a achar que a gente era a última bolacha do pacote. E a gente começa então a olhar a vida do outro. E a gente começa a dizer, mas fulano não está tomando a ceia? Miserável, me deve 50. Olha que perigo a gente cai. Sabe, meus irmãos, muitas vezes mesmo quando eu estou falando, quando o pastor está falando, e nós estamos tomando a ceia sem fazer uma análise profunda no nosso coração, nós precisamos voltar os nossos olhos para dentro de nós, investigar o nosso coração, examinar o nosso coração. Agora presta atenção. O autoexame serve para nos preparar para a participação e não para analisar se devemos ou não participar. Você entendeu? Porque de repente eu estou falando aqui e está entrando cruzado aí no seu ouvido. O autoexame serve para nos preparar para a participação e não para analisar se devemos ou não participar da ceia. Não é isso que Paulo está dizendo. O autoexame é o caminho necessário para a participação. Eu preciso olhar para dentro do meu coração e falar assim, Senhor, errei, pequei, me perdoe. Senhor, errei, me perdoe. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e coma. Ele não está dizendo, examine-se e deixe de participar da ceia. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas deve fugir do pecado por causa da ceia, diz Hernandes Dias Lopes. A ceia é comunhão com Deus. A ceia é um instrumento de restauração do relacionamento do homem com Deus. A ceia é tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de reconciliação, é tempo de libertação do pecado. Amém?
Você está comigo? Está acordado? Porque às vezes eu estou me esgoelando aqui, eu não sei nem se você está entendendo. Você está entendendo? Você prestou bem atenção? O apóstolo Paulo apresenta duas razões em especial para o autoexame. A primeira razão é que se eu tomar, versículo 27, do corpo de Cristo e do sangue de Cristo indignamente, eu serei réu do corpo e do sangue. É por isso que eu preciso pedir perdão. Se você será culpado do corpo, ou melhor, você será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Nós já somos, por causa do pecado, culpados da morte do nosso Senhor Jesus. Foi por causa dos nossos pecados que Ele morreu. Nós carregamos um peso de culpa. Mas eu preciso entender que quando eu faço o autoexame, é pela graça que eu participo. Amém? Em Cristo também fomos perdoados do nosso pecado. Mas quando participamos da ceia do Senhor indignamente, sem o autoexame, é como se disséssemos, eu estou novamente crucificando Jesus. Você só tem dois lados para estar com relação ao sangue. Ou você está debaixo dos benefícios do sangue, ou você está ao lado daqueles que mandaram matar e crucificar Jesus. A segunda razão é que eu estou declarando a minha condenação, por isso eu preciso de um autoexame. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Quando participamos da ceia do Senhor, sem o autoexame, nós estamos dizendo, você pode me julgar, Senhor. Eu estou pronto para receber o seu juízo e não a sua misericórdia. Prestou bem atenção? Eu vou repetir, porque eu também preciso entender esse negócio. Quando eu estou tomando do pão e do cálice, sem examinar o meu coração profundamente, sem sondar o meu coração profundamente, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu sou pecador, eu tenho um pecado aqui bem escondidinho, o Senhor pode me julgar, e eu não estou necessitando da sua misericórdia. Sabe, querido, nós precisamos olhar de forma contrária. Quando nós identificarmos o pecado dentro do nosso coração, e pode ser pecado ato, pode ser um pecado de pensamento, pode ser, independente do pecado, você tem que dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus, você pode me condenar. Eu sei que preciso de um conserto, mas eu não quero. Eu prefiro carregar a culpa, eu prefiro cair em juízo com esse pecado. Você está me entendendo? Que quando nós não fazemos o autoexame, é exatamente isso que nós falamos para o Senhor. O apóstolo Paulo, então, apresenta também para a igreja de Corinto 3 consequências de participar da ceia do Senhor, sem fazer o autoexame. As 3 consequências são, primeiro, muitos fracos. Muitos fracos. Quero pensar aqui que esses fracos são os desanimados. Aqueles que não têm prazer no Senhor. Tudo é sacrifício, tudo é dificultoso, tudo é penoso. Porque a gente se acostumou a participar do pão e do cálice sem o autoexame, então a gente está fraco na fé. A gente tem dificuldade para todas as coisas. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que tem muitos doentes. Muitos doentes. Mas eu não quero pensar aqui apenas em enfermidade física. Eu quero pensar também um pouco na doença espiritual. Há muitos doentes. Há fracos e doentes, que para o nosso olhar parece a mesma coisa, mas não é. Muitos doentes. Muitos crentes têm carregado doenças espirituais.
Elas não conseguem quebrar o jugo do pecado, não conseguem ou não permitem que Deus quebre o jugo do pecado. Elas não são curadas, elas continuam sem abrir a boca para confessar os seus pecados. E isso se torna uma doença espiritual terrível. E ela se manifesta de muitas formas. Murmuração, reclamação, sabe, doentes espirituais. Tudo bem que a igreja de Cristo é um ambiente de cura, tido por alguns como um grande hospital, onde os enfermos chegam e os enfermos são curados, sarados de todo tipo de doença. Mas há também aquelas doenças espirituais. Aquelas doenças espirituais que a gente carrega na nossa vida, e isso tem feito muitas pessoas doentes. Você precisa fazer o autoexame. Também há muitos mortos, crentes sem vida, não produz fruto, não quer, não tem alegria, não tem longanimidade, não tem paz, não tem benignidade, bondade, fé, mansidão, não tem temperança, está morto. Parece o sepulcro caiado que Jesus diz para os seus discípulos. Por fora está lindo, mas por dentro só há podridão, muitos mortos. O apóstolo Paulo, então, nos alerta sobre as razões de fazermos um autoexame. Ele nos alerta também das consequências geradas quando participamos da ceia de forma indigna. O diferencial é como você participa. Nunca existe uma recomendação para não participar, mas sim para participar. De como participar? Nós precisamos estar com o nosso coração pronto. Eu quero encerrar com você, orando. Eu espero que você tenha entendido a palavra dessa noite. Eu preciso que 2 valentes corajosos tragam a mesa aqui para o centro. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero também pedir perdão ao Cleverson, porque eu pedi para ele preparar pessoas para distribuir a ceia, mas Deus deu uma outra direção aqui, tá? Por favor, me perdoe nesse sentido. Feche os seus olhos. Analise o seu coração agora. Eu não quero que você olhe para trás no sentido dessa sua caminhada cristã dos últimos meses ou dos últimos anos. Se você estava participando da ceia como mais uma parte do culto, eu quero que você analise o seu coração agora. Sabe, meus irmãos, nós precisamos, de quando em quando, dar uma olhada nas bases da nossa fé. É por isso que nesse domingo nós vamos celebrar a ceia, e Deus colocou no nosso coração de falarmos um pouco mais sobre ela. E eu creio em Cristo Jesus que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, como nós oramos no começo, colocou algo novo no seu coração. A ceia do Senhor tem como propósito mostrar a nossa união como igreja e a nossa unidade com Cristo. A ceia do Senhor tem como propósito
chamar a nossa atenção de olharmos para a cruz, porque é dela que vem a redenção, a libertação, a cura, a salvação. A ceia do Senhor tem como propósito manter os nossos olhos fixos na esperança viva do retorno de Cristo Jesus. A ceia do Senhor nos conduz para o propósito também de olharmos para dentro de nós, fazermos um autoexame da nossa caminhada com Deus, de como estão as coisas espirituais dentro do nosso coração, do meu e do seu coração. É por isso que nesse momento, meu irmão, minha irmã, olhe para dentro do seu coração. E a primeira coisa que você vai declarar: comigo aqui, eu não estou apto para participar da ceia. Uau, pastor, mas você está contradizendo tudo aquilo que você pregou nessa noite. Você vai dizer: eu não estou apto. Mas também você vai declarar que você pode e deve, porque em Cristo você recebeu perdão, graça e misericórdia. Pelas minhas forças eu não estou apto, mas em Cristo eu estou preparado, em Cristo eu posso, em Cristo eu devo, porque na cruz do Calvário, no sangue derramado, eu fui purificado. E é por isso então que você nessa noite, conhecendo e entendendo, vai participar da ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor, mas com um olhar diferente, com uma reflexão diferente, não como um ato do culto, mas como um culto de celebração, de unidade com os seus irmãos e de unidade com Cristo. Ministério de louvor. Enquanto o ministério de louvor vai tomando posição, coloca a mão aí no seu coração e diz: Senhor, olha para dentro de mim. Espírito Santo de Deus, traz aos meus lábios agora o que eu preciso deixar, o que eu preciso confessar, o que eu preciso abandonar. Ouça o Espírito Santo do Senhor dizendo a você, para que você, pela graça e pela misericórdia, possa participar da ceia. A ceia não exclui ninguém. A ceia não acontece para exclusão, ela acontece para inclusão. Inclusão no corpo de Cristo, inclusão na unidade, inclusão no amor de Jesus. Enquanto o ministério de louvor vai cantando essa próxima canção, eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente e pegar
cálice. Se coloque em pé. Aguardar as recomendações.